Gente, falei agora há pouco com relação a esse acidente que aconteceu no Rio Grande no final de semana. Duas pessoas morreram, entre elas um adolescente de apenas 13 anos. O Vitor Garcês vai conversar com a gente agora e vai trazer mais detalhes a respeito desse caso registrado no final de semana. Boa tarde, Vitor. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Ótima semana para todos nós. Infelizmente, a gente começa a semana falando dessa tragédia que foi registrada no sábado no Rio Grande, lá em Fronteira, cidade em Minas Gerais. Os corpos das vítimas que se envolveram neste acidente entre uma moto aquática e uma lancha foram enterrados hoje aqui em São José do Rio Preto e na cidade de Uchoa, que fica aqui pertinho de Rio Preto. Os corpos, então, das vítimas, Carlos Eduardo Ribeiro Batista, de 13 anos, que era o adolescente que pilotava a moto aquática. O corpo dele foi enterrado hoje de manhã no cemitério Jardim da Paz, aqui em São José do Rio Preto. Já o corpo de Carlos Henrique Maiello, de 36 anos, foi enterrado no cemitério municipal de Uchoa. Então, essas são as duas vítimas desse acidente envolvendo a moto aquática e a lancha. Falando, então, sobre essa dinâmica, a dinâmica aí da batida que aconteceu no sábado no Rio Grande. Segundo informações da Polícia Civil, o adolescente de 13 anos pilotava essa moto aquática quando ele perdeu o controle da direção e bateu contra a lancha, que era pilotada por um funcionário de um parque aquático. O funcionário, fazia um passeio com a família de Carlos Henrique e, além do piloto e da vítima que morreu nesse acidente, o homem que estava na lancha, o homem de 36 anos, estavam na lancha também a esposa da vítima e os dois filhos do casal. Com o impacto da batida, apenas um dos filhos, uma criança de 7 anos, permaneceu na lancha. Os outros ocupantes acabaram caindo na água e, ao cair na água, Carlos Henrique foi atingido na cabeça pela hélice do motor da lancha. Ele e o adolescente que pilotava a moto aquática, infelizmente, não resistiram aos ferimentos. Eles chegaram a ser socorridos pelas equipes de resgate que foram acionadas, estiveram lá neste parque aquático, mas infelizmente essas duas vítimas morreram no local do acidente. As outras pessoas foram socorridas pelas equipes de resgate com ferimentos leves e levadas para o hospital municipal. Já o piloto da lancha não ficou ferido. O clube aquático, onde aconteceu esse acidente, disse que está dando todo o suporte para as autoridades e para as famílias também aí das vítimas e que está colaborando com as autoridades que estão investigando esse caso. Foi instaurado um inquérito na Polícia Civil na cidade de Fronteira, que está investigando então as causas desse acidente. O piloto da lancha, que não ficou ferido, e o padrasto do adolescente de 13 anos que pilotava a moto aquática, os dois foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. Um caso triste, Fabiano, que chama a atenção por conta desse adolescente de 13 anos que estava dirigindo essa moto aquática, Fica o questionamento, da questão aí, se o adolescente poderia ou não pilotar essa moto aquática, Quem teria autorizado ele dirigir esse veículo, e também tudo isso está sendo apurado e investigado pela Polícia Civil Mineira. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Band Paulista, e ficam os nossos sentimentos para a família, para os amigos dessas duas vítimas que foram enterradas hoje aqui em São José do Rio Preto e em Uchoa. Fabiano. Pois é, é um momento delicado ali, quando você tem um acidente desse. Num primeiro momento se torna ali uma situação muito delicada. A gente está falando aí de duas vidas que foram perdidas nesse acidente ali, a lancha, e a moto aquática ali, que era conduzida, segundo informações da polícia, pelo garoto de 13 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu. E um outro passageiro ali da lancha também acabou sendo atingido durante ali o impacto e também não resistiu e morreu. Eu dei uma lida rápida aqui em informações, e o que a gente entende é que uma criança de 13 anos não tem a permissão
né, e nem pode conduzir uma moto aquática. Com 16 anos de idade, ela tem ali uma permissão, caso haja ali um responsável que permita, e o correto a partir dos 18 anos. Tem até uma carteira, né, amadora aí para motonauta, né, que a pessoa pode tirar para poder conduzir esses veículos, né? Existem regras e legislação também, né? A gente está falando ali, né, de embarcações que estão navegando aí em rios e outros locais, outros ambientes, né? E é preciso ter uma regulamentação, uma regularização também, né? Inclusive a pessoa que anda nessas motos aquáticas elas não podem se aproximar demais de banhistas, elas não podem ali se aproximar demais das margens onde as pessoas estão se banhando. Existem uma série de regras ali que devem ser cumpridas. Tudo isso agora vai fazer parte do inquérito policial, né, para que a polícia entenda exatamente toda a dinâmica desse acidente, né, para concluir esse inquérito nas próximas semanas, viu, Vitor? Sim, Fabiano, como você disse, né, segundo a legislação, um adolescente de 13 anos não pode pilotar qualquer veículo aquático, né? Neste caso aí, esse adolescente estaria dirigindo essa moto aquática que acabou batendo contra essa lancha, provocando então esse grave acidente que infelizmente terminou com a morte do adolescente e de um dos passageiros da lancha. Assim como você disse, Fabiano, existem regras, né, no trânsito que a gente precisa seguir. Os motoristas, os motociclistas, todo mundo que está no trânsito precisa seguir algumas regras, e também quem está dirigindo veículos aquáticos também precisam seguir essas regras, né? Além das equipes de resgate que estiveram no local, prestaram ali todos os atendimentos para essas vítimas que se envolveram neste acidente. A perícia também realizou ali uma perícia inicial, né? Coletou algumas informações, materiais também que vão ajudar nas investigações, e a Marinha também foi acionada para investigar esse caso. Como eu disse, um inquérito foi instaurado na Polícia Civil de Fronteira e o caso já está sendo investigado. O padrasto desse adolescente de 13 anos que pilotava a moto aquática prestou depoimento na delegacia, e também o piloto da moto, que era funcionário deste parque aquático, também prestou depoimento. Um caso triste que chama a atenção por conta desse adolescente estar pilotando essa moto aquática, mas agora cabe à polícia investigar esse caso e descobrir, né, o que realmente provocou essa batida que infelizmente terminou com 2 vítimas fatais. Fabiano. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vitor Garcês trazendo então detalhes desse acidente, né, que aconteceu no Rio Grande no final de semana entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, e a Polícia Mineira então a cargo da investigação.